Oi, pessoal. Espero que todos tenham passado um bom Natal e, nesse momento, nós nos preparamos para 2024. Um ano onde, ao que tudo indica, as forças da tirania, da mentira, do roubo vão continuar avançando no Brasil e no mundo. E, inclusive, para nos preparar para isso, para enfrentar isso, eu queria convidar você para conhecer a Academia Folha Política e justamente aproveitar, nesses dias, a promoção de fim de ano da Academia Folha Política. O que é a Academia Folha Política? É uma plataforma onde nós temos cursos, outros materiais, análises sobre a realidade do Brasil, do mundo, política, mas à luz da filosofia, à luz de toda a cultura ocidental. Então nós temos o meu curso de logopolítica, nós temos outros materiais que eu já produzi, temos a Agenda 2030, que é uma análise semanal sobre os temas do Brasil, do mundo, e outros projetos que estão entrando a todo momento na academia. Então, esse é o momento de você conhecer, porque nós temos essa promoção por apenas R$ 336 a anuidade. Você se torna membro da Academia Folha Política, com acesso a tudo isso. Curso, vídeos, análises, lives, tudo isso. R$ 336 por ano, dá menos de R$ 1 por dia. Então, com isso, você tem esse instrumento para ajudar a entender os nossos imensos desafios para o Brasil, para toda a humanidade, na verdade, e resistir a isso e recuperar nosso mundo, recuperar nossa liberdade. Isso não é impossível, desde que a gente entenda o mapa, desde que a gente entenda o combate que a gente precisa combater. Tá bom? Então, para conhecer a Academia Folha Política, através dessa promoção de fim de ano, que, portanto, só tem mais alguns dias, clique aqui nos links, na descrição, e espero vocês lá. Abraços. Muito obrigado novamente, doutor Ricardo. E queria só mencionar, não mencionei quando falei pela primeira vez, mas meu agradecimento, meu reconhecimento também ao presidente do Instituto Histórico, o Dr. Joaci Fonseca de Góes, né? Estendo, obviamente, por ele, meus agradecimentos a todo o Instituto, mas queria mencioná-lo pessoalmente também, né? E reiterar meu prazer estar aqui com o Dr. Ricardo e ao lado do Dr. Luiz Américo e do Dr. Lucas Ribeiro. E vamos, então, partir um pouco para esse diálogo aí entre presente e passado, o que é a história sempre, né? Entre o presente do globalismo, do Great Reset, e o passado da nossa experiência republicana, e já também contextualizada pelo Dr. Luiz Américo. Começando do presente, para inverter um pouquinho, só para mencionar o seguinte, a questão do globalismo, né? Nós nos propomos aqui a examinar um pouco dessa experiência republicana à luz do que está acontecendo hoje no mundo, em termos de um projeto que a gente pode chamar de globalista, pode chamar de Great Reset, tem toda uma nomenclatura, mas é mais ou menos óbvio daquilo que a gente está falando, diluição de nações, diluição de valores tradicionais e, no fundo, criação de uma nova maneira de estar no mundo, é o que está surgindo nestes últimos anos, né? Mas eu vejo o globalismo, antes de tudo, como um sistema de discurso. Inclusive, essa é a tese da qual eu parto no curso que eu estou ministrando, né, sobre globalismo. Eu chamo o curso de logopolítica, né, que é a política vista a partir da dimensão do logos, do pensamento, e, portanto, da palavra, né? Globalismo é um sistema ele é muitas coisas, mas ele pode ser visto assim, talvez primordialmente assim, como um sistema de produção, de controle e também de supressão do discurso. Durante séculos, milênios da história da humanidade, o poder resultava do controle das terras, né? Mais recentemente, continuando a ser importante o controle territorial, mas o poder passou a ser ditado antes pelo controle dos mercados de bens, né? Mercados de coisas. Mais recentemente ainda, pelo controle dos mercados financeiros, pelo controle dos fluxos financeiros. Mas acho que neste século XXI a gente pode argumentar que hoje o poder ele se exerce a partir do controle dos fluxos de palavras, né? Nós estamos na sociedade da informação, da palavra, da comunicação. Então, isso não é apenas uma
descrição fortuita. Eu acho que realmente é a estrutura da nossa sociedade. Portanto, quem controla o fluxo de informação, o fluxo do discurso, tende a controlar o poder, inclusive das outras esferas que perfazem o poder. Inclusive, daí a importância, só para mencionar mais uma vez, desse espaço que o Instituto Histórico Geográfico da Bahia está abrindo para essa discussão que nós estamos tendo aqui hoje, né? Não ceder, digamos, a determinados projetos de controle e supressão do discurso. E, nesse contexto, o globalismo ele é também uma disputa pela história, né? Estamos aqui falando de história, no Instituto Histórico, e isso, obviamente, né, estou aqui entre historiadores profissionais, não quero abundar demasiadamente nisso, mas, ao ser uma disputa pelo poder do fluxo de palavras, é uma disputa também pela história, né? A famosa frase de que quem controla o passado controla o futuro, né? E quem controla o presente acaba controlando o passado, enfim, a gente entende plenamente também o que significa isso, né? O controle da história que nós contamos sobre nós mesmos, que cada povo conta sobre si mesmo. E existe um lugar comum também que diz assim, que contra fatos não há argumentos, né? Mas a questão é que na vida humana, nos negócios humanos, os fatos eles não vêm prontos, geralmente, né? É difícil a gente se deparar com um fato bonitinho, prontinho, incontestável, que todo mundo vê da mesma maneira. Os fatos eles já vêm em seguida, imediatamente surge o argumento, surge a narrativa, surge a narração, né? Surge a disputa sobre as palavras que vão acabar cobrindo aquele fato, né? Levando aquele fato para um lugar ou para o outro, em favor de uma corrente ou em favor da outra. E nós vemos isso muito claramente, agora, algo muito presente, o terrível conflito no Oriente Médio, né? Nós vemos a cada dia os fatos sendo, de certa forma, soterrados pelo discurso, né? Soterrados pela narrativa. Vemos a disputa sobre a história todos os dias, quem tem direito, quem não tem, né? E o próprio surgimento agora, de maneira tão dramática, o ressurgimento do terrorismo, ele tem a ver com isso, porque o fato do terrorismo, o fato bruto, ele parece que assim que ele acontece, ele já cai em uma malha de discurso e narrativa que, de certa forma, o protege. Se não houvesse nenhum discurso que abrisse algum tipo de porta ao terrorismo, se não houvesse no mundo né, da comunicação, no mundo das redes, no mundo da informação, o terrorismo acho que teria bem menos chance de atuar. Então, entretanto, existe uma certa expectativa, eu acho, por parte dos agentes terroristas de que, no momento em que eles cometem aquilo, sim, vão ter aqueles que condenam, mas vão ter imediatamente aqueles que, para usar uma expressão popular, passam o pano. E mesmo dizendo, às vezes, que condenam. Então, eu acho que hoje a palavra que mais ajuda o terrorismo, tenho falado sobre isso, é uma pequena palavra que parece inofensiva, que é a palavra mas. Então, muita gente diz, nada justifica o terrorismo, nada pode nos fazer aceitar o terrorismo, mas a gente tem que entender que a Palestina, os palestinos sofrem injustiça e tal. Bom, não, realmente condenamos esse ato bárbaro de terrorismo, nada justifica o terrorismo, mas, né, temos que entender que Israel não pode se defender da maneira que está se defendendo. Então, os terroristas já sabem que vai ter o mas, né? E esse mas é que, digamos, perpetua esse tipo de atitude, né? Enfim, queria só fazer essa consideração aqui, talvez polêmica, mas, enfim, estamos justamente para a discussão, né? O globalismo, né? Só para conceituar também um pouquinho mais, e ver como eu entendo o termo do Great Reset, que é o termo que a gente vai usar aqui. Eu vejo o globalismo como um conjunto de subprocessos de poder e de atores de poder de natureza distinta, né? E todos eles atuando muito fortemente no terreno da palavra, no terreno do discurso e da informação.
Então, faz parte do globalismo o eixo Rússia-China, né? Certamente. A Rússia é talvez o campeão mundial da desinformação. Isso é internacionalmente reconhecido. A força da Rússia de Putin hoje está, sobretudo, na desinformação, muito mais do que na força das armas. A Rússia tem um arsenal de desinformação impressionante. Tem canais de desinformação que estão aí pelo mundo todo, que estão sempre, né, corroendo a direita, a esquerda, o centro, academia, imprensa. A Rússia construiu, herdou da União Soviética e até ampliou essa rede. Enfim, já houve, inclusive, relatórios recentes sobre como estariam atuando agentes de desinformação russa no Brasil, inclusive, né? A China tem um livro fundamental para entender o papel da China hoje no mundo, que se chama The Hidden Hand, né? A Mão Escondida, que agora, inclusive, eu vou ver agora o autor, porque agora me esqueci do autor, mas tá ali, tá aqui, até aqui. Já vou, assim que eu terminar aqui, eu vou pegar e dar o nome do autor, dos autores, aliás. Mas é um livro sobre essa presença dos investimentos, inclusive da China no mundo, mas eles dizem, olha, o principal mecanismo de presença, de poder, de influência na China no mundo, eles usam esse termo, controle do discurso. E os mecanismos econômicos de investimento chineses são, sobretudo, usados para controlar o discurso do resto do mundo. É isso que está abrindo portas para o poder chinês. Um outro aspecto do globalismo é o crime organizado. O crime organizado ele é globalista por natureza, ele não tem fronteiras, e ele se vale de todo um processo de diluição de fronteiras, de diluição de nacionalidades, né? E o crime organizado ele também se vale do controle do discurso, que cria a bandidolatria, que cria a complacência dos sistemas jurídicos para com o crime, seja o narcotráfico, seja a corrupção, seja outras formas de crime organizado. E o crime, ele, assim como o terrorismo também, ele sempre conta com o mas, né? Sim, o crime, temos que combater o crime organizado, mas, no fundo, temos que soltar os bandidos, né? Isso é o que acaba acontecendo. E o Great Reset, né? Então, eu vejo esses 3 pilares, o eixo Rússia-China, o crime organizado e, chamando assim, o Great Reset, que é o quê? Por sua vez, o Great Reset é um conjunto de programações, de ideias, de pessoas, uma rede de influência que, de uma forma ou de outra, está cada vez mais comandando o mundo, principalmente o Ocidente, a partir de uma agenda climática e de uma agenda pandêmica também, né? A pandemia foi muito usada para isso e provavelmente virão novas pandemias para aprofundar esse tipo de mecanismo. Sei que o Dr. Lucas vai falar sobre isso, mas isso eu acho importante para a gente depois falar sobre como isso afeta o Brasil e afetou a nossa história. Mas, enfim, então o Great Reset ele não é um acordo internacional, não é um programa de um partido, não é uma ideologia, pelo menos não uma ideologia claramente identificável, não é um governo, nem um grupo de governos, mas ele está aí, né? É uma quantidade heterogênea de pessoas, de grupos, de governos, que estão, né, tentando reformatar o nosso mundo, reformatar a nossa sociedade, né? É um processo de destruição de tradições, destruição de nações, destruição de especificidades, destruição de qualquer lealdade pré-existente que se expresse, seja do indivíduo para com a família, com a sua comunidade local, para com o seu país, ou mesmo, até mesmo para si mesmo, né? As pessoas estão cada vez mais dissociadas de si mesmas e da sua própria essência. Então, e a República, né? Para chegar na República, na proclamação da República. A proclamação da República não deixa de ser um Great Reset, portanto, do Brasil. Tem várias semelhanças. Uma delas é algo que o Dr. Luiz Américo apontou, que é o seguinte: ninguém pediu, né?
Então, ninguém pediu o Great Reset, né? Os caras publicam, agora vai ter que ter uma nova maneira de organizar a economia, né? Ninguém terá nada e será feliz, ninguém terá carro, ninguém terá carne, ninguém pediu isso. A República também não, claro, como o Dr. Luiz Américo também falou, havia apoios aqui e ali, mas não houve um clamor popular, assim como também não há um clamor popular no Great Reset. O mundo estava muito bem sem Great Reset, né? Mas surge isso a partir de um conglomerado também que não é facilmente definível, né? No caso do Brasil, você tem elementos da elite intelectual, você tem elementos da oligarquia política, econômica, elementos do exército, mas é também uma coalizão fluida, que parece chegar um pouco sem saber por quê, né? Tanto que gera essas crises imediatamente, chegam para derrubar o império, tá bem, aí a gente vai fazer o quê? Né? Então, não é à toa que surgem essas crises logo no começo, porque não havia um programa, não sabiam o que fazer, nesse sentido, menos perigoso, talvez, do que o Great Reset, porque menos competente. Mas, então, estava lá o Brasil quieto, né? E chegaram, não, agora vai virar república. Por quê? O imperador atrapalha o quê? O desenvolvimento, né? Bom, qualquer número de desenvolvimento que você olhe, vê que não houve nenhuma curva ascendente de desenvolvimento no Brasil que justificasse isso, né? Eu acho que mais do que o império, a monarquia, o que atrapalhava era o povo, né? Era o povo brasileiro. E a monarquia ao redor do mundo, a monarquia, sobretudo de extração ocidental, cristã, ela, com todos os seus problemas ao longo dos muitos séculos de existência, a monarquia tende a apresentar um aspecto comum em vários países. Ou pelo menos foi assim durante muito tempo. Muito grosso modo, o rei é um aliado do povo contra a nobreza, né? As pessoas imaginam assim, você tem a nobreza, aí tem o rei, que é uma espécie de super nobre, não é, né? Na visão da monarquia, não, o rei ele é a comunicação de todo aquele povo com, no fundo, a origem de todo o poder, com Deus, com a transcendência. E o rei ele é a configuração daquele povo. E é justamente quem protege aquele povo contra abusos dos nobres. Claro que isso é uma visão idealizada, mas o ideal funciona, né? O ideal tem um impacto na prática, né? Contra ideais também não há argumentos, assim como contra fatos também não há argumentos. Enfim, contra tudo pode haver argumentos, por isso que a gente tem discussão, mas o ideal é muito forte. E no Brasil, eu acho que efetivamente a monarquia cumpria essa função. A monarquia cumpria a função de travar as classes dominantes, a oligarquia brasileira, na ânsia normal de qualquer oligarquia de explorar o seu povo. Então, ao se livrar do monarca, essa oligarquia ela fica de mãos livres para esse processo de exploração e se distancia do povo. O povo fica órfão, por sua parte. O povo não tem mais essa figura do imperador, que é mais do que uma figura, né? Que é uma fonte de energia coletiva, é uma fonte de união em torno de um ideal. Justamente, o povo fica sem ideal. Já que muito rapidamente aquilo que podia ser vendido como ideal da República se dissolve, né? Então, no Brasil, a monarquia ela estava construindo uma civilização original, né? Uma espécie de ocidente tropical, mas cristão, ao mesmo tempo miscigenado, claro, como a gente sabe, né? Tropical, cristão, democrático, até certo ponto, no sentido, né, de ter um parlamento, mas o imperador, né, tinha poder moderador, no fundo o imperador é que fazia as maiorias parlamentares, né, mas isso tudo estava sujeito a uma evolução orgânica, né? Era um Estado constitucional, mas de uma Constituição que
ia se aperfeiçoando. A maneira como a Constituição de 1824 funcionava em 1888 é diferente da que ela funcionava no começo, né? Havia uma perspectiva, como há normalmente nas monarquias constitucionais, claro, o grande exemplo é a monarquia inglesa, havia a perspectiva de uma evolução passo a passo, né? Como uma casa, que você constrói um pedaço, depois constrói o outro, mas a partir da solidez daquilo que já existe, né? A República nasce também desse desprezo pelo passado, pelo desprezo pela acumulação da sabedoria dos séculos, né? Por essa pretensão de que você chega no presente e você sabe melhor o que é bom para você, para o seu povo, muito melhor do que os seus antepassados. Então, olha, em vez de, né, construir mais um quartinho aqui, um puxadinho dali, nesse palácio aqui, que já está mais ou menos assim, mas, né, como ele está de pé há tanto tempo, vamos melhorar aqui e ali, não, né? A ideia da República é passa a régua, derruba tudo e vamos construir alguma coisa. E essa construção é uma construção frágil, né? Porque ela não tem a vivência das gerações, ela não tem a lealdade das gerações, certo? Então, nós tínhamos um país orgânico, né? Um país, isso é importante, quer dizer, falei, né, oligarquia, a tendência de que a oligarquia se torne opressiva em certo momento, mas justamente pela presença da monarquia acima dela, acima da classe, digamos, dominante no Brasil, o Brasil tinha uma aristocracia de mérito, né? Isso a gente não pode esquecer. A aristocracia era formada, digamos, pelo imperador, pela vontade do imperador. Claro, havia as famílias mais antigas, tradicionais e tal, endinheiradas e próximas do poder, mas isso não constituía toda a aristocracia. O imperador, no fundo, é que fazia, né, como a gente sabe, os duques, marqueses, condes, e não era hereditária. Isso é uma coisa extraordinária também, né? E, ao não ser hereditária, se torna claro, com os limites do ser humano, mas se torna uma aristocracia de mérito, né? O imperador não nomeava qualquer um para ser um nobre, né? Para ter um título de nobreza. E como isso não passava para as gerações seguintes, né, você não criava, em tese, uma casta, né? A ideia era justamente premiar o indivíduo e não criar uma casta, como veio a se criar justamente na República, né? As dinastias políticas na República acho que são mais presentes do que as dinastias políticas eram no tempo do Império. Era uma aristocracia com profunda consciência nacional, né? Nós não teríamos tido a evolução que houve no século XIX se não houvesse pessoas que, né, com todos os interesses pessoais e de grupo que pudessem ter, não pensassem acima disso no ideal de país, no ideal também, porque, claro, se eu olhar para o Brasil, enfim, né, imagina como é que era o Brasil, um país atrasado, com escravidão, com uma desigualdade imensa, mas essas pessoas, né, o imperador e essa aristocracia de mérito, como eu chamei, olhavam e viam um Brasil ideal por trás desse Brasil real. E esse Brasil ideal é que as fez enfrentar todas as vicissitudes ao longo do século XIX, né? E a gente tem que, né, pensar, olha, era um país que mostrava essa capacidade de adaptação, de evolução. O próprio problema gigantesco da escravidão, mas lembremos que nos Estados Unidos a abolição da escravidão exigiu uma guerra civil onde morreram 700 mil pessoas, né? O Brasil, claro, muito tarde, demasiadamente tarde, mas aboliu a escravidão sem esse tipo de, né, nada parecido com isso, né? O Brasil tinha essa noção de um povo que se traduz em um território, né? A imensidão do Brasil era a imensidão do seu próprio povo. Esse território é brasileiro porque ele foi ocupado ao longo dos séculos por brasileiros, pessoas que se sentiam, né, brasileiras de alguma maneira, mesmo antes da independência, com as bandeiras e tudo isso, né? Uma coisa que até já discuti em algum momento, em algum programa que eu fiz, a pergunta que a gente pode se fazer: por que o Rio Grande do Sul, né, minha terra natal, continuou sendo brasileiro, apesar depois de Guerra dos Farrapos e tudo isso, e a Cisplatina chegou a ser brasileira e rapidamente deixou de ser, e ninguém nem lembra, muita gente, se você não é historiador,
que o Uruguai, né, então a província cisplatina já foi parte do Brasil. Porque era outro povo, né? Era outro povo, estava ali do Uruguai, era uma das pessoas, então foi juridicamente parte do Brasil, né? Mas não era Brasil, nunca foi sentido como Brasil. Então, né, independência do Uruguai não afetou. Agora, o Rio Grande do Sul não, é o mesmo povo. Então, embora, nesse caso, tendo sido, né, tendo proclamado uma independência, voltou ao Brasil, né, voltou a ser Brasil, sem nunca ter deixado efetivamente de ser, porque é o mesmo povo, né? O mesmo povo que ocupou ali o Pampa é o povo que chegou lá no Acre, no Amazonas. Então, né, isso não é por causa de simplesmente de uma elite ou de um conjunto de fatores econômicos ou um conjunto de decisões políticas, né? Se fala muito, claro, da obra do Império em manter o Brasil territorialmente coeso, mas não é assim que, né, Dom Pedro chegou lá e assim, vou planejar aqui como é que o Brasil vai ficar coeso, José Bonifácio ali, não, tá, esse plano aqui tá bom, vamos... Claro, isso faz parte, a sabedoria, a coragem de Dom Pedro I, a sabedoria de José Bonifácio, daquelas pessoas, mas é porque o povo brasileiro estava ali presente, né? Embora diluído, mas com a presença, justamente mais até por isso, uma presença de uma força extraordinária, né? Não é que tão poucas pessoas transformaram aquele território em Brasil, né? Não é simplesmente por um conjunto de interesses econômicos, é porque havia um sentimento comum, um sentimento orgânico, né? Então, mas daí chega a República e fala, não, você não terá mais nada disso, né? E você será feliz. Mas como já sou feliz? Já estou tentando ser feliz. Não é ainda feliz. Não, claro, mas eu tenho todos os seus problemas. Mas é uma falsa felicidade que a República veio vender, uma falsa liberdade, uma falsa modernidade, né? E veio com esse mesmo aspecto que o Great Reset tem hoje, que é a gente pode chamar o aspecto desidentitário, né? Desidentificador. O aspecto, olha, vamos ser igual a todo mundo, né? Eu acho que havia, né, no sentimento, na cabeça de algumas pessoas da liderança republicana, esse sentimento, olha, ali no final do Império, né? Estamos cansados de ser diferentes, toda a América Latina, toda a América, né, tirando o Canadá, as pessoas também não lembram do Canadá, né? Mas todas as Américas, para tudo que conta naquele momento, é republicana, né? Por que a gente é império? Vamos ser igual a todo mundo? Por quê? Né? Não, a gente tem que ser igual a si mesmo, a gente tem que ser quem é, né? E evoluir a partir daquilo que é. Mas houve esse momento, e assim como há hoje, vamos ser iguais, vamos ser, né, vamos não nos destacar, vamos acabar com qualquer excepcionalismo. Ora, cada um de nós é uma exceção, né? Cada pessoa é uma exceção. Não existe uma regra do ser humano, não existe uma regra das nações, cada nação é uma exceção. Mas esse desejo do diluir-se no idêntico é muito forte, né, em certos momentos. E naquele foi esse desejo desidentitário que se esconde atrás de um ideal de igualdade, mas não é igualdade, é indiferença. Acho que são coisas diferentes que a gente precisa meditar a respeito. Igualdade de todos os seres humanos, igualdade de nações, igualdade soberana, mas isso não significa indiferença. Nós hoje estamos caindo no mundo da indiferença, né, a pretexto da igualdade, né? Mas o certo é que o Brasil construía uma trajetória, né, sob uma liderança natural, liderança do imperador, né, e de repente resolveram mudar e transformar essa liderança numa liderança de políticos profissionais, né? Desde aquele começo, quer dizer, no começo de marechais, né, mas já cercados pelos políticos, e em seguida por políticos profissionais, alguns deles que eu admiro profundamente, como Rui Barbosa, mas o efeito disso é a consolidação de algo que já estava, digamos assim, era um dos ingredientes possíveis do Brasil, mas
não é o que entrava na confecção do Brasil monárquico, que é o patrimonialismo, né, o Estado apropriado pela classe política. Isso, claro, é tornado possível por uma configuração social anterior, mas a monarquia estava justamente impedindo que isso acontecesse, construindo um país diferente, sem esse patrimonialismo. A herdade das capitanias, sim, mas a monarquia vinha modificando isso, transformando o Brasil em algo, sem acabar sem passar a régua em tudo, né, mas vinha transformando organicamente esse Brasil. Então, de repente, não, você surge uma elite desimpedida, que não pega, não, é um país, né, então vamos dividir esse país em capitanias e tal, entre nós aqui, mas não tem mais imperador não tem mais adulto na sala, digamos assim, a gente está sozinho aqui, vamos dividir isso, e isso, de certa forma, é a República Velha, né? Tem esse elemento que o Dr. Ricardo mencionava, que é muito interessante, da especulação de influências de interesses financeiros internacionais na proclamação da República, né? Isso também seria um paralelo com o Great Reset agora, de você ter uma elite financeira internacional, que não é todo o globalismo. Para mim, o globalismo, como eu falei, é mais do que isso. Tem China, tem Rússia, tem crime organizado. Mas uma parte do globalismo, óbvio, que é a elite transnacional, inclusive financeira, então, que tem um interesse na desnacionalização, né, dos países, né, os metacapitalistas, como dizia o professor Olavo, talvez seja um paralelo também com aquele momento, final do século XIX, uma elite financeira internacional que não queria países com uma identidade forte, como era o Brasil. Então, isso deve ter ajudado, sim, né? Por outro lado, o Brasil monárquico era um país com laços muito fortes com o Ocidente, pela própria origem da família imperial, pelo caráter profundamente cristão, pela continuidade entre a monarquia portuguesa, que é uma monarquia antiquíssima europeia, e a monarquia brasileira. Por tudo isso, o Brasil era também, não artificialmente, mas naturalmente, uma parte do Ocidente. Claro, um Ocidente tropical, como a gente dizia, miscigenado, mas, sim, o Ocidente, né, o imperador se correspondia com as casas reinantes da Europa. Isso também não é simplesmente uma curiosidade, né, um ornamento. Isso fazia parte da nossa inserção no mundo. Isso se perdeu, e com a perda disso você cria um Brasil distante da nossa casa civilizacional, que é o Ocidente, né? O Brasil também se cansou de ser diferente nas Américas, mas também se cansou de ser um país ocidental, e ficou, né, um pouco a deriva, né? E a República, e a gente precisa tratar disso, né? A República, ela começa também com uma grande tragédia humana, que a gente não pode esquecer. E foi nesse estado, no estado da Bahia, né, no sertão da Bahia, no Arraial de Canudos, né? A gente não deve, acho que, abusar da palavra genocídio, que é tão abusada hoje, mas foi uma chacina, né? Foi um assassinato em massa, um assassinato de pessoas, e também foi um assassinato do Brasil simbólico. Esse assassinato do Brasil simbólico começa em 15 de novembro de 89, num plano abstrato, mas ele se prolonga até o drama de Canudos, em 1897, né? É um drama que a gente precisa tirar do armário, né? Um grande esqueleto que a República tem no armário. Canudos foi a primeira vez, segundo eu vi num documentário a respeito, foi a primeira vez em que a bandeira nacional da República foi desfraldada em campo de batalha. Então, essa bandeira das Guerras do Prata, da Guerra do Paraguai, quer dizer, não era essa, né? Era a bandeira do Império. Quando ela é substituída pela bandeira da República, né, a primeira batalha é contra um bando de brasileiros esfarrapados no sertão da Bahia. Isso deixa uma marca, né? Deixa uma marca, né, no nosso exército, no exército de Caxias, né, contra brasileiros pobres, contra um conjunto de pessoas que, né, foi vítima de uma narrativa, né, porque por tudo que se tem presente, a partir de Euclides da Cunha, de outros estudiosos,
não era uma conspiração para derrubar regime nenhum, né? Havia, então, surgiu a narrativa, né? Não, na verdade, eles estão chamando o Conde d'Eu para liderar uma revolta contra a República, não tinha nada disso, né? O Pablo Antônio Conselheiro, né? Eu tinha falado com o Conde d'Eu. E então foi a implementação ali na cara do Great Reset, Canudos, né? E a gente tem que se perguntar por que a República se sentiu tão ameaçada por aqueles pobres coitados, por Antônio Conselheiro e os seus seguidores, né? Talvez porque a República sentisse que Canudos, Antônio Conselheiro, aquelas pessoas representavam o Brasil real, né? O Brasil profundo, o Brasil cristão, o Brasil monárquico. Talvez fosse isso. Eu consegui aqui um livro, historiadores profissionais certamente eu conheci há pouco tempo, que é um trabalho do Ataliba Nogueira, publicado em 1974, naquela série brasiliana, onde ele descobriu e publicou os textos originais do Antônio Conselheiro, né? Parece que são autênticos, pelo tudo que eu li, por tudo que eu vi, teriam ficado justamente em posse de Euclides da Cunha, e acabaram chegando, né, ao Ataliba Nogueira, que os publicou nos anos 70, era um livrinho de Antônio Conselheiro, onde ele registrava, anotava as suas prédicas, né? Ele pregava para as pessoas sem pretender ser sacerdote nem profeta, mas ele pregava as pessoas. Ele anotava ali uma espécie de um diário também. E nesse texto, né, eu queria ler só uns trechos aqui, porque tem um trecho que é justamente sobre a República. Boa parte do livro são orações, são considerações sobre as Sagradas Escrituras, sobre Jesus Cristo, sobre a Virgem Maria, mas tem uma parte que é sobre a República. E o Antônio Conselheiro diz o seguinte, né? A República é incontestavelmente um grande mal para o Brasil, né? Que era outrora tão bela a sua estrela, né? Até tem uma construção aqui que não é tão gramaticalmente precisa, né? Então, Brasil, cuja estrela era outrora tão bela, mas vamos deixar com a gramática do Conselheiro. Aliás, a letra dele era bonita, tem aqui um facsímile de algumas páginas. E era uma pessoa, né, pouquíssima instrução, mas é admirável o que ele escreve. Então, a República é um mal para o Brasil, que outrora tão bela era a sua estrela. A República é o ludíbrio da tirania para os fiéis. A República quer acabar com a religião, esta obra-prima de Deus, que há 19 séculos existe e há de permanecer até o fim do mundo. O presidente da República, estou pulando alguns trechos, né? O presidente da República, porém, movido pela incredulidade que tem atraído sobre ele toda a sorte de ilusões, entende que pode governar o Brasil como se for um monarca legitimamente constituído por Deus. Então, é de uma certa inocência, né? Não são palavras raivosas, né? São palavras assim, olha, e não partem justamente de uma argumentação, né? Partem justamente como se tudo isso fosse um fato presente, era certamente presente no coração dele e daquela gente, né? De que não fazia sentido um Brasil republicano, né? Então, como é que pode o presidente da República achar que pode governar o Brasil como se fosse um monarca legitimamente constituído por Deus? Para ele não dá nem para começar por aí, para entender, né? Ele continua: todo poder legítimo é a emanação da onipotência eterna de Deus. Então, está sujeito a uma regra divina, tanto na ordem temporal como na espiritual, de sorte que, obedecendo ao pontífice, ao príncipe, ao pai, a quem é realmente ministro de Deus para o bem, a Deus só obedecemos. Então, feliz, continua ele, aquele que compreende essa celestial doutrina, dócil à voz de Deus e da sua consciência e goza da verdadeira liberdade de Deus. É evidente que a República permanece sobre um princípio falso e dele não se pode tirar a consequência legítima. Então, Antônio Conselheiro é talvez um dos primeiros, né, que colocaram no papel esse tipo de sentimento, certamente uns que colocaram de maneira mais profunda e que acabaram morrendo por ele, né? Ele
não estava certamente querendo derrubar as instituições democráticas legitimamente eleitas, né? Ele estava dizendo, olha, esse mundo não faz sentido para nós, para o Brasil. Não tinha nenhuma intenção, não queria virar governador da Bahia, não queria nada disso, né? Ele era cearense, inclusive. Não queria, né? Não queria poder, não, queria simplesmente expressar aquilo, né? E esse livro traz também, se me permitem mais uma citação, o Rui Barbosa preparou para o Senado um discurso, enfim, para ler no Senado, um discurso sobre Canudos, acabou não lendo, mas esse discurso tem algo muito pungente que eu queria ler aqui, falando das pessoas de Canudos. Olha, eles vêm das caatingas do norte, dos campos devastados da guerra, das ruínas lavradas pelo fogo, dos destroços do petróleo e da dinamite. São desarmados, mulheres e crianças, mostram no colo o sulco da gravata sinistra, mutilados, eviscerados, carbonizados, estão dizendo, falai por nós, voz da Bahia, voz da justiça, voz da verdade. Falai por nós, legisladores brasileiros, que falais por vossas almas, por vossos filhos. Justamente o discurso é para dizer, olha, eu quero dar voz aqui a essas pessoas de Canudos. Eu ia falar, mas eu vou deixar, assim, a critério de quem está ouvindo aqui qualquer comparação, qualquer paralelo com fatos recentes de pessoas simples perseguidas como golpistas, como conspiradoras, tá? Mas talvez não seja coincidência, né? Talvez seja infelizmente, um mal atávico da República, isso de desaguar sua fúria sobre pessoas humildes, pobres, né, e que confiam em Deus, né, então, e que, né, estão ali com a Bíblia na mão, com o terço na mão, querendo, né, através dessa oração, de repente, transformar o seu país. A República, por algum motivo, tem ódio desse tipo de pessoa, não sei exatamente por quê, né? Agora, isso também chama atenção para o seguinte, até não sei quanto tempo ainda tenho aqui para falar, mas só mais uns 5 minutinhos aqui, se me permite. O Barbosa, ele fala, então, do tema da alma, né? Ele meio que, eu acho que sugere que essas pessoas são uma espécie de alma penada do Brasil, né? Que ficaram ali, de certa forma, insepultos, que representavam algo que foi desprezado, que foi destruído de maneira brutal. E essa vai ser a minha última citação. Mas esse tema da alma do Brasil, eu me achei um tempo que me impressionou quando eu li um trecho de uma carta do Mário de Andrade, que é de 1924, sobre esse tema, né? Sobre esse tema da alma do Brasil. Não de Canudos. É uma carta do Mário de Andrade ao Carlos Drummond de Andrade, né? Com 3 Andrades e nenhum era parente, né? Mas, então, o Mário de Andrade, ali em 1924, ou seja, aquela geração, né, de 1922, ele diz o seguinte, Carlos, devote-se ao Brasil junto comigo. Tudo bem, né? Diz assim, apesar de todo o ceticismo, apesar de todo o pessimismo, e apesar de todo o século XIX, seja ingênuo, seja bobo, mas acredite que um sacrifício é lindo. Então, ele já descarta toda a monarquia, né? Descarta a independência, descarta toda a experiência monárquica, né? Apesar do século XIX, bom, diz Mário de Andrade, nós temos que dar ao Brasil o que ele não é, e que, por isso, até agora não viveu. Nós temos que dar uma alma ao Brasil. Ora, isso é de uma arrogância gigantesca, né? Admiro Mário de Andrade por outras coisas, né? Enfim, sobrevivi à leitura do Macunaíma, né? Nem todo mundo sobrevive à leitura do Macunaíma, eu não sei. Mas o Mário de Andrade, enfim, ele acho que representa a arrogância daquela elite intelectual e, ao mesmo tempo, um sentimento de vazio, né? Pessoas, né, que tinham uma profundidade intelectual e que estavam procurando a alma do Brasil
e não encontravam. Então nós precisamos dar uma alma ao Brasil. Então, mais do que arrogância, eu vejo com pena isso. Porque o que significa? Que a alma do Brasil tinha sido assassinada, né? Ou trancada num armário, não estava encontrando, né? Ali na Proclamação da República, ali em Canudos, né? Talvez seria em Canudos que a alma do Brasil foi assassinada. Então, ali naquele primeiro centenário da independência, né, de 1922, cadê a nossa alma? O que nós somos? Eles não sabiam mais o que era, né? Então, que república foi essa que, né, 20, 30 anos depois, as pessoas não sabem o que é aquilo? Agora, o trabalho de narrativa tinha sido muito forte contra a monarquia, né, contra o século XIX, tanto que não ocorre a Mário de Andrade procurar, né, na monarquia essa alma, né? Ele acha que ele é que vai ter que inventar, junto com Carlos Drummond e não sei mais quem, bora inventar uma alma para o Brasil. Não é assim que se inventa, né? O Great Reset acha que é assim, porque também não acredita em alma. Mas isso é um sintoma, né? Vamos dar uma alma ao Brasil. Né? É um sintoma de que o Brasil tinha perdido essa alma e de que nós tínhamos aí uma república que nasceu sem alma, não é verdade? E isso também me lembra a nossa geração, né? Eles passaram pelo primeiro centenário, nós acabamos de passar pelo segundo centenário, né? Pelo segundo centenário da independência. E cadê a alma do Brasil? A gente continua não sabendo onde ela está. Eu acho que, né, a gente tem uma noção, mas precisamos voltar a procurar essa alma, né? Precisamos voltar a esse trabalho. E eu acho que esse entendimento sobre o começo da República, sobre esse drama de Canudos, é fundamental nisso. Então, Antônio Conselheiro, narrativo, né? O poder do discurso, é um louco, é um doido varrido, né? Isso é obra da República, né? Isso é obra da República, para justificar todo aquele massacre, né? Enfim, então não quero me estender muito mais, inclusive porque até ia falar algumas coisas sobre a República desde então, mas o Dr. Luiz Américo já mencionou. Muito rapidamente, 2 minutos aqui. Voltando então para essa busca da alma, né? Em 1930, a Revolução de 30, talvez tenha a ver com isso. Né, a República Velha não nos proporcionou essa alma, vamos fazer um Estado novo. Mas esse Estado novo é apenas um aperfeiçoamento daquela república oligárquica, né? Então, o Getúlio, ele cria um sistema de poder que está aí até hoje. A partir daquele vazio da República Velha, ele cria um sistema de poder que é o Estado concentrando todas as riquezas, né, e redistribuindo essas riquezas às oligarquias regionais, aos clientes políticos, né, e, ao mesmo tempo, e isso é a inovação que ele traz em relação à República Velha, criando uma fachada para a população em geral, de benefícios, de assistência, né, com a sua política trabalhista. Então, esse amálgama de assistencialismo com distribuição oligárquica das riquezas é o que está aí até hoje, é o que é praticado hoje no Brasil, é o que foi praticado ao longo do tempo. Houve uma crise desse Estado getulista, talvez, pode ser dessa maneira, no começo dos anos 60, que leva ao movimento de 1964, mas rapidamente o sistema se recompõe dentro do regime militar, né, e vai desaguar na nova república. Então, vive sendo velha, nova, né, mas é sempre a mesma coisa. Deságua na nova república, que é simplesmente uma reconfiguração das mesmas elites, e ao longo dos anos 90 e, sobretudo, ao longo dos anos 2000, com cada vez mais essa fachada do distributivismo, do assistencialismo. Então, acho que uma comparação que a gente podia fazer é o seguinte: o regime de 64, ele teve a oportunidade de mudar o encanamento, porque ele chegou a fechar o registro da casa, né? Então, fechou o registro. Então, quando você fecha o registro, então, aproveita e troca o encanamento, né? Mas não fez isso, né? Não fez, fechou um pouquinho, depois abriu de novo, e a mesma torneira do clientelismo, da corrupção, do favoritismo, tudo isso
foi voltando e se criou. E agora, recentemente, nós tivemos uma outra oportunidade, anos de 2019, 2020, de trocar o encanamento, sem precisar fechar o registro, mas precisava trocar os canos. E havia um apoio popular gigantesco para isso, e isso também foi desperdiçado por diferentes razões, por diferentes forças, que a gente precisaria de uma outra palestra para comentar. Mas o certo é que a gente olha e continuamos tendo esse país que tem uma alma, óbvio que tem uma alma, mas que onde é que está? Está presa em algum lugar e a gente precisa sair para procurar, certo? É isso que eu queria comentar. Muito obrigado. Oi, pessoal. Espero que todos tenham passado um bom Natal e, nesse momento, nós nos preparamos para 2024. Um ano onde, o que tudo indica, as forças da tirania, da mentira, do roubo, vão continuar avançando no Brasil e no mundo. E, inclusive, para nos preparar para isso, para enfrentar isso, eu queria convidar você para conhecer a Academia Folha Política e justamente aproveitar, nesses dias, a promoção de fim de ano da Academia Folha Política. O que é a Academia Folha Política? É uma plataforma onde nós temos cursos, outros materiais, análises sobre a realidade do Brasil, do mundo, política, mas à luz da filosofia, à luz de toda a cultura ocidental. Então nós temos o meu curso de logopolítica, nós temos outros materiais que eu já produzi, temos a Agenda 2030, que é uma análise semanal sobre os temas do Brasil, do mundo, e outros projetos que estão entrando a todo momento na academia. Então, esse é o momento de você conhecer, porque nós temos essa promoção por apenas R$ 336 a anuidade. Você se torna membro da Academia Folha Política, com acesso a tudo isso. Curso, vídeos, análises, lives, tudo isso. R$ 336 por ano, dá menos de R$ 1 por dia. Então, com isso, você tem esse instrumento para ajudar a entender os nossos imensos desafios para o Brasil, para toda a humanidade, na verdade, e resistir a isso e recuperar nosso mundo, recuperar nossa liberdade. Isso não é impossível, desde que a gente entenda o mapa, desde que a gente entenda o combate que a gente precisa combater. Tá bom? Então, para conhecer a Academia Folha Política, através dessa promoção de fim de ano, que, portanto, só tem mais alguns dias, clique aqui nos links, na descrição, e espero vocês lá. Abraços. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui